Os Tubarões Azuis vão ser homenageados com o primeiro grau da medalha Amílcar Cabral. A decisão surge na sequência do feito histórico da Seleção Nacional do Mundial de Futebol de 2026 e foi anunciado ontem durante as celebrações dos 51 anos da independência nacional e da recepção da comitiva liderada por Bubista, que regressou ao país precisamente no dia 5 de julho. Logo depois, um momento simbólico. Os Tubarões Azuis assistiram ao hastear da bandeira, entoando o hino nacional. Quando muita gente ouviu falar de Cabo Verde durante a Copa do Mundo, talvez tenha sido a primeira vez que tenha ouvido falar nesse país insular. Cabo Verde é um pequeno país africano formado por 10 ilhas no meio do Oceano Atlântico, com pouco mais de 500 mil de habitantes. Um território pequeno em tamanho, mas gigante em história, cultura e resistência. A história de Cabo Verde começa no século XV, quando navegadores portugueses chegaram às ilhas até então desabitadas. Rapidamente o arquipélago tornou-se um dos principais entrepostos do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Homens, mulheres e crianças capturados em diferentes regiões da África eram levados para Cabo Verde antes de seguirem para as Américas. As ilhas passaram a ser um ponto estratégico do Império Colonial Português. Mas dessa violência também nasceu um dos povos mais singulares do mundo. A mistura entre diferentes povos africanos e a presença portuguesa deu origem a uma identidade própria, uma língua própria, o crioulo cabo-verdiano e uma cultura profundamente original. Em Cabo Verde se fala português, mas também o crioulo. Durante séculos, Cabo Verde enfrentou secas devastadoras, fome e abandono por parte da administração colonial, onde milhares de cabo-verdianos tiveram de emigrar para sobreviver. Hoje existe uma enorme diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo, especialmente em Portugal, Estados Unidos, França, Holanda e Luxemburgo. E foi nesse contexto que surgiu um dos maiores intelectuais revolucionários africanos do século XX, Amílcar Cabral. Embora tenha nascido na então Guiné Portuguesa, atual Guiné-Bissau, filho de pais cabo-verdianos, Cabral dedicou sua vida à libertação tanto da Guiné quanto de Cabo Verde. Agrônomo de formação, ele entendia profundamente a realidade do povo, mas foi como pensador político que entrou para a história. Nous voulons l'indépendance, pas parce que nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain. Amílcar Cabral defendia que a independência não significava apenas expulsar o colonizador. Era preciso libertar também a mente, a cultura, a identidade do povo. Para ele, um povo que perde sua cultura perde também sua capacidade de construir seu próprio futuro. Sob sua liderança, nasceu o PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, que foi uma das mais organizadas lutas de libertação do continente africano. E como acontece, infelizmente, com todos aqueles que se erguem contra o poder colonialista e racista, Amílcar Cabral foi assassinado em 1973, apenas 2 anos antes da independência. Sabendo que não havia solução militar dentro da Guiné, tentaram uma solução militar fora da Guiné, com a invasão de Conakry em novembro de 1970. Com o falhanço da invasão de Conakry, estavam obrigados a buscar outras soluções. Na busca dessa solução, é que prepararam o assassinato de Amílcar Cabral. Ele não chegou a ver sua Guiné e sua Cabo Verde livres, mas suas ideias sobreviveram. E muito por conta disso, da sua luta armada, que em Portugal, em 74, a Revolução dos Cravos derrubou a longa ditadura salazarista, com apoio dos militares que não aguentavam mais servir de massa de manobra para uma ditadura fascista
com altas e baixas no campo de batalha. E em 5 de julho de 1975, Cabo Verde finalmente conquistava sua independência. Vai desenrolar perante nós a cerimónia da assinatura do representante da República Portuguesa e pelo Presidente da nossa Assembleia Nacional do documento histórico que consagrará definitivamente o renascimento do nosso querido país como Estado independente e soberano. E o país nascia cercado de desafios como poucos recursos naturais, escassez de água, pouca terra agricultável e dependência das exportações. Mas Cabo Verde fez escolhas importantes, talvez a mais importante de todas: investiu em educação, em saúde e na estabilidade democrática, construindo assim instituições sólidas. Hoje é considerado uma das democracias mais estáveis da África, além de apresentar alguns dos melhores indicadores de desenvolvimento humano do continente. Claro, isso não significa ausência de problemas. O desemprego, especialmente entre os jovens, ainda é um desafio, assim como a dependência do turismo e das remessas enviadas pelos cabo-verdianos que vivem no exterior. Mesmo assim, Cabo Verde construiu algo concreto: um Estado funcional, com eleições livres, alternância de poder e estabilidade política. Mas talvez a maior riqueza cabo-verdiana seja sua cultura. A música do país emocionou o mundo na voz inesquecível de Cesária Évora, conhecida como a diva dos pés descalços e que levou a morna para todos os continentes. Uma música carregada de saudade, identidade e pertencimento. Hoje temos nomes como Maíra Andrade levando essa tradição adiante. A literatura cabo-verdiana também ocupa lugar de destaque na língua portuguesa. Autores transformaram as secas, o mar, a migração e a resistência em obras que ajudam a compreender a alma do arquipélago. E existe um sentimento muito forte que atravessa toda a cultura cabo-verdiana: a palavra morbeza, que é algo difícil de traduzir. Pode significar hospitalidade, gentileza e acolhimento. É a forma calorosa com que os cabo-verdianos enxergam a vida e recebem quem chega. Hoje o turismo tornou-se uma das principais atividades econômicas. Praias vulcânicas, paisagens montanhosas, música, gastronomia, segurança. Tudo isso faz de Cabo Verde um dos destinos mais procurados da África. Talvez seja exatamente essa a grande lição desse pequeno país. Na Copa do Mundo, o mundo descobriu uma seleção competitiva. E agora o mundo precisa conhecer sua história de resistência, de luta, de liberdade, de valorização da cultura e da construção paciente de um país que prova que o tamanho é só um detalhe geográfico, já que o que importa nem cabe no peito de tão grande.